E vamos para mais um vídeo com a resolução de exercícios da nossa disciplina de Física Conceitual para Engenharias. Esse é o nosso segundo vídeo, os exercícios ainda são referentes à primeira lista. Continuamos falando de cinemática, só que agora os dois exercícios que eu vou te mostrar são sobre aceleração média, tá? Então nós vamos começar aqui pelo exercício 1 da página 49 do livro do Hewitt, onde nós temos uma proposta interessante que é feita pelo autor, né? Vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Mas vamos ver aqui o enunciado e eu já comento o que o autor faz com a resposta desse exercício. Então a gente tem aqui que um carro, né, um determinado carro, ele pode sair do repouso e atingir 90 km por hora em um intervalo de tempo de 10 segundos. E ele pergunta para a gente qual é a aceleração. Então, a aceleração do carro, aqui a gente está falando de aceleração média, que nós vimos em aula, né? A nossa formulazinha é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, variação do tempo. Então, nós temos aqui uma velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, né, o tempo que corresponde à velocidade final, e subtraímos então o tempo inicial. Nesse caso, como o carro sai do repouso, a velocidade inicial é zero para o tempo inicial, que é zero. Portanto, nós temos que resolver aqui a nossa continha dividindo apenas a velocidade final, que foi a informada, de 90 km por hora, pelo tempo, que é de 10 segundos. Então, nós temos aqui uma divisão de frações com relação às unidades, né? Porque 90 dividido por 10 é 9. Agora, as unidades aqui, ó, representadas como frações, lembre-se que o segundo está dividido por um número 1 invisível, então a gente mantém a primeira, que é o quilômetro por hora, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, um sobe, o segundo desce. 9 quilômetros por hora segundo é a unidade que o autor utilizou para representar a aceleração média, tá? Então, no livro, a unidade apresentada é essa, que é uma coisa que não é muito convencional. Não é comum a gente deixar, por exemplo, duas unidades diferentes de tempo fazendo parte da unidade. Então, para isso, nós vamos fazer, né, uma segunda forma, que seria a maneira mais tradicional, mais apresentável, né, mais elegante, digamos assim, que a gente usa para fazer a representação. Para isso, nós precisamos converter quilômetros por hora em metros por segundo. Então, vamos lá, uma regrinha aqui para vocês. Ó. Se eu tiver a unidade metros por segundo e quiser transformar em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Se eu tiver quilômetros por hora e quiser converter em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Ok? Então eu vou refazer esse exercício, né, utilizando essa informação. Se a gente pegar aqui os 90 km por hora e dividirmos por 3,6, tá? 90 dividido por 3,6 é 25. Portanto, a velocidade é de 25 metros por segundo. Se eu calcular a aceleração aqui, então, ó, a aceleração média vai ser 25 metros por segundo dividido por 10 segundos. 25 dividido por 10 é 2,5. E aí a nossa unidade, né, ó, vai ficar metros por segundo, que é a fração aqui, né, no numerador, dividido, aliás, multiplicado pelo inverso da fração que está no denominador. Portanto, 2,5 metros
segundo vezes segundo, segundo ao quadrado, e aí sim nós temos a unidade representada, né, da maneira mais adequada, da maneira mais tradicional, com a distância, né, medida em metros, o tempo ao quadrado, medida em segundos, portanto uma unidade do sistema internacional. O segundo exercício que eu vou fazer com vocês, o número 2, também da página 49, o autor apresenta a unidade mais uma vez, né, com esse formato aqui, com esse formato. Mas eu vou fazer as duas para a gente, para não ficar com dúvida, né, para a gente saber fazer aí da maneira mais tradicional, da maneira mais adequada, ok? Nesse segundo exercício, nós temos dois objetos, né, dois veículos, um carro e uma bicicleta. Então a gente tem aqui as seguintes informações. Em 2,5 segundos, um carro aumenta sua rapidez de 60 km por hora para 65 km por hora, enquanto uma bicicleta vai do repouso para 5 km por hora. Qual deles tem maior aceleração? E qual é a aceleração de cada um deles? Muito bem. Para essa situação aqui, deixa eu explicar uma coisa que eu notei no livro também, né? O autor usa o termo rapidez. E a gente vê aqui a unidade é velocidade, né? Então ele usa muito o termo rapidez, não sei se isso foi uma questão da tradução para o português, mas aparece bastante a palavra rapidez. Eu tive a impressão, ao ler o livro, que rapidez é uma palavra que surge quando a gente está falando de velocidade como uma grandeza escalar. E o autor parece que usa a palavra velocidade para quando a velocidade é indicada como uma grandeza vetorial, tá? Mas para a gente aqui é velocidade, tá? No Brasil a gente não costuma usar a palavra rapidez. Então vamos anotar aqui as informações. Vamos pegar aqui as nossas informações do problema. Nós temos aqui, vamos fazer primeiro para o carro, né? Então aqui para o carro nós temos as seguintes informações. A variação do tempo, né, o intervalo de tempo, corresponde a 2,5 segundos. E ele diz que a velocidade inicial, né, desse estudo é de 60 km por hora. E ele aumenta a velocidade, portanto a velocidade final é de 65 km por hora. Se nós fizermos então o cálculo da aceleração média, do jeito que é sugerido pelo livro, ΔV dividido por ΔT, nós temos aqui então a velocidade final, né, a maior, menos a menor, dividido por 2,5. Então a unidade dessa parte de cima aqui é o quilômetro por hora, e a unidade daqui de baixo é o segundo. Portanto, 65 menos 60 são 5 km por hora de variação da velocidade, divididos por 2,5 segundos. Então, 5 dividido por 2,5 é 2, e quilômetros por hora dividido por segundo é a mesma coisa que quilômetro por hora vezes o inverso, o recíproco do segundo. Então, no livro, a resposta é quilômetros por hora segundo. 2 quilômetros por hora segundo, tá? É assim que o autor apresenta as suas respostas. Aquela unidade que não é muito tradicional, tá? Para a bicicleta, nossa bike, no mesmo intervalo de tempo, de 2,5 segundos, ele diz que ele parte do repouso, portanto a velocidade inicial é 0, e vai atingir uma velocidade de 5 km por hora. Então, se mais uma vez nós calcularmos a aceleração média, nós vamos ter aqui ΔV, né, que vai ser 5 menos 0, portanto 5 km por hora. Opa, deixa eu corrigir aqui rapidinho.
diminui um pouquinho a unidade, 5 km por hora divididos por 2 segundos e meio. Bom, então aqui para bike, né, para nossa bicicleta, a resposta também é 2 km por hora segundo, de acordo com o Hewitt, tá? Então, qual deles tem aceleração maior? Nenhum, né? Os dois possuem a mesma aceleração e essa aceleração está representada aqui por esse valor. Se a gente pegar, se a gente quiser a unidade da forma mais tradicional que a gente usa aqui no Brasil, basta eu pegar aqui os 5 km, ó, e dividir por 3,6, tá? 5 dividido por 3,6, então a aceleração média vai ser 5 dividido por 3,6. Isso vai dar uma dízima, né? Um valor 1,3888888. Vamos arredondar aqui para 89, né? Então vai ficar um valor aproximado. Dividido pelo intervalo de tempo, que é de 2,5. Então aqui em cima eu transformei a unidade em metros por segundo, né? Dividindo por 3,6, a gente transforma quilômetros por hora para metros por segundo, e isso está dividido por segundos. 1,389 dividido por 2,5, né? Essa dízima aqui de cima dividido por 2,5, vai dar aproximadamente 0,55555. Então vamos arredondar aqui para 0,56 metros por segundo ao quadrado. Então aqui no Brasil, né, a gente utiliza a unidade assim dentro do sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. 0,56 metros por segundo ao quadrado seria a nossa resposta, tá bom? Então eu deixei as duas formas aqui para vocês verem, tanto com o padrão, né, que o autor adotou, quanto para o padrão do sistema internacional. E é isso. Então, espero que você esteja aí conseguindo acompanhar a resolução dos exercícios e em breve libero mais 2 ou 3 exercícios da nossa primeira lista referente à cinemática e dinâmica.